Este vídeo é uma atividade proposta pela disciplina de Seminários 1 do curso de mestrado em Ensino em Ciência e Saúde da Universidade Federal do Tocantins e ministrada pelos professores Daniela Pires Nunes e Luiz Sinésio Silva Neto. Trata-se de uma produção dos discentes Isnay Almeida Brandão Lima, James Stefson Souza Santos e Robert da Silva Soares Júnior, e traz como enfoque a pesquisa participante. Definições. Em linhas gerais, a pesquisa participante ocorre quando o investigador se insere no ambiente natural do grupo que está sendo investigado. Da literatura pesquisada, foi possível extrair alguns conceitos que foram se complementando ao longo do tempo. No primeiro deles, datado de 1991, Gil traz o seguinte conceito: a pesquisa participante é aquela que busca o envolvimento da comunidade na análise de sua própria realidade. Ela se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas. Em outro estudo, do mesmo ano, elaborado por Lakatos e Marconi, a pesquisa participante é definida como aquela que não possui um planejamento ou um projeto anterior à prática, sendo que o mesmo só será construído junto aos participantes, que são o objeto da pesquisa. Em 1999, Brandão traz uma definição mais ampla para ele. Segundo Brandão, pesquisa participante é aquela em que o pesquisador, para realizar a observação dos fenômenos, compartilha a vivência dos sujeitos pesquisados, participando de forma sistemática e permanente ao longo do tempo da pesquisa, ao longo de todas as suas atividades. O pesquisador ele se coloca numa postura de identificação com os pesquisados. Ele passa a interagir com eles em todas as situações, acompanhando todas as ações praticadas por esses sujeitos. Observa suas insatisfações, as situações que eles vivem e vai registrando descritivamente todos os elementos observados, bem como as análises e considerações que for fazendo ao longo dessa participação. De forma complementar, Gil, em 2010, afirma que a pesquisa participante tem como propósito auxiliar a população envolvida a identificar por si mesma os seus problemas, a realizar análise crítica desses problemas e a buscar soluções adequadas para eles. Origem. A pesquisa participante, no contexto latino-americano, surge em 1960, momento de transformação das bases das sociedades agrárias latino-americanas, onde sua estratégia consistia em participar do processo de formação de consciência crítica dos camponeses para a inserção em um processo político de mudança. Chiolente, em 2000, alertou para o fato da linha tênue que diferencia a pesquisa participante da pesquisa-ação. Segundo ele, toda pesquisa-ação assume o caráter de pesquisa participante. No entanto, a pesquisa participante não traz em si a garantia da realização da ação. Em outras palavras, toda pesquisa-ação é uma pesquisa participante, mas nem toda pesquisa participante é uma pesquisa-ação. Dessa forma, é possível entender as semelhanças entre suas características. Assim, de forma mais ampla, podemos enumerar para a pesquisa participante as seguintes: apresenta natureza qualitativa, é um processo de conhecer e agir, isto é, a população envolvida ela não está passiva, ela escolhe os temas que vão ser tratados, participa ativamente dos aspectos metodológicos dessa pesquisa. Em outras palavras, é o grupo e não somente o pesquisador que define o problema da pesquisa, o método a ser utilizado, como será a execução dessa pesquisa e a divulgação dos resultados obtidos. Outra característica é que a pesquisa participante é iniciada na realidade concreta e gira em torno de um problema existente, instalado. Ela varia quanto à extensão e à natureza da participação. No caso ideal, a população participa do processo inteiro. Outra característica é que a população deve ter o controle do processo. Além disso,
Esse tipo de pesquisa, ela tenta eliminar ou reduzir as limitações da pesquisa tradicional. Pode empregar métodos tradicionais na coleta de dados, mas enfatiza posturas qualitativas e hermenêuticas e a comunicação interpessoal. Outra característica é que essa pesquisa ela sempre envolve um processo coletivo, além de uma experiência educativa. Etapas. Primeira fase: montagem institucional e metodológica da pesquisa participante. Segunda fase: estudo preliminar da região e da população envolvida. Terceira fase: análise crítica dos problemas considerados prioritários e que os participantes desejam estudar. E quarta fase: programação e aplicação de um plano de ação que contribua para a solução dos problemas encontrados. Alguns problemas são observados nesse tipo de pesquisa. Quais foram eles? A diferença na linguagem utilizada pelo pesquisador da linguagem utilizada pelos pesquisados, o fato de alguns autores considerarem que a pesquisa participante é uma estratégia metodológica, o que gera prejuízo ao avanço da pesquisa alternativa. O tempo geralmente são estudos de longa duração e a dificuldade de publicar em periódicos em função do formato que esses trabalhos adquirem quando concluídos. Por fim, é possível observar que a pesquisa participante ela trata-se de um processo permanente. Com a análise crítica da realidade, a execução das ações programadas conduzem ao descobrimento de outros problemas, de outras necessidades, de outras dimensões da realidade. A ação pode ser uma fonte de conhecimentos e de novas hipóteses. O exemplo que nós trouxemos para representar a pesquisa participante é o trabalho de Silva e Prata Linhares, onde eles tratam do desenvolvimento profissional docente na educação à distância, relatos de uma pesquisa participante. Nesse trabalho, é um artigo que apresenta resultados de uma pesquisa que teve como objetivo compreender o contexto que permeia o desenvolvimento profissional de professores e tutores de um curso de pedagogia em uma universidade pública oferecido na modalidade à distância. O problema motivador da investigação foi buscar responder como tem ocorrido o desenvolvimento profissional docente na educação à distância e o que fazer para melhorar esse processo. Com uma abordagem qualitativa, pesquisa participante e bibliográfica, identificou-se que, embora as políticas públicas relativas ao contexto do sistema universitário aberto do Brasil demonstrem fragilidades que desfavorecem o desenvolvimento profissional da docência universitária na EAD, das análises dos dados surgem caminhos para minimizar as dificuldades enfrentadas nesse processo, com um maior comprometimento institucional com a EAD e reforço do trabalho coletivo entre professores e tutores à distância. Assim, esperamos ter contribuído para que vocês consigam entender um pouco do que seja a pesquisa participante. Obrigada.